Perguntar para a pastora, nós estamos nos encaminhando para o final do ano. E final do ano é uma época sugestiva para ganhar presentes. Tem muita gente que ganha muita coisa, enfim. Ele já contou algumas experiências, por exemplo, eu já fiz para ele uma pergunta que eu até posso fazer para ti, qual que é a sua visão acerca disso, sobre objetos. Se você acredita que o maligno, ele se apossa de alguns, ele vira um amuleto para coisas ruins. E o pastor Elias acredita sim, eu acredito que existem objetos que podem ser consagrados, enfim. E eu queria que você contasse uma experiência de um presente que você ganhou de alguém, e o que aconteceu depois que você ganhou esse presente. William, eu acredito sim que ele se materializa sim, e é muito forte isso, muito forte. Eu já tive a oportunidade de conversar com pessoas de religião afro e eles contam umas coisas assim que é muito interessante, muito forte mesmo, tá? Eu ganhei um presente de uma pessoa, só que essa pessoa não é uma pessoa do mal, não é uma pessoa do bem. E ela confecciona algo, eu não posso ser muito específico, pode ser que chegue até ela, por mais que ela é de uma... por mais que ela talvez não é cristã, mas pode ser que chega nela, que sabe que esse vídeo viraliza, né? Então vamos lá. Ela me deu um objeto, ela confecciona algo e ela me deu. Só que dentro desse e daí eu peguei esse objeto, né? Coloquei do lado da minha cama. E eu tenho pregado para essa mulher, né? Tanto eu quanto o meu esposo. E ela é muito reservada. E ela me deu uma abertura fora do comum. E hoje eu tenho estado muito próximo dela. E ela, como sinal de carinho, ela me deu um presente. E eu peguei esse presente e coloquei do lado da minha cama, né? Isso era por volta, eu cheguei da igreja, eu atendo o dia todo na igreja. Peguei minha filha na escola, cheguei em casa, era 6h30. E daí ela estava lá fora, e tal. E daí ele veio e me deu o presente. Coloquei do lado da minha cama. E quando foi umas 10 horas da noite, o Jefferson mandou uma mensagem, falou assim: amor, terminou aqui agora a escola bíblica, eu vou ficar aqui para oração. Falei, beleza. Quando foi... Aí eu deitei e cochilei muito rápido. Quando eu cochilei, eu senti um pé aqui na minha garganta. Sabe quando você pisa assim? Aí pisou assim na minha garganta assim. E eu tentei abrir o olho, não conseguia. E o sangue de Jesus tem poder. Eu falei assim, voltei. Aí eu falei, ué, mas que negócio é esse? Eu falei, demônio, você não tem autoridade aqui dentro da minha casa, não. Que negócio é aqui dentro de casa? E eu comecei, falei, mas o que é isso? Por onde que entrou? Eu falei, fiquei procurando o portal que tinha aberto dentro da minha casa. Eu falei, mas como assim? E peguei meu óleo ungido e já comecei a andar dentro de casa. Aí nisso, eu peguei e fui orar e tal. Aí peguei e fui assim na direção da porta da sala da minha casa. A gente tem um cachorro, um collie, né? Ela estava sentada, William, na porta de casa. A minha porta do fundo é de vidro. Ela dá acesso a um campo. E ela estava sentada, só que ela estava olhando na direção do campo, né? Quando eu vim ungindo tudo, já orando, tô ouvindo, eu já ia ungir o meu cachorro. Porque, cara, isso daí é terrível. Se você não unge, já era. Aí eu vim. Quando eu vim, ela estava parada, sentada. Ela saiu de lá da casinha dela, estava parada, olhando para o campo. E eu vim na direção dela, falei, oi, Aika, o que aconteceu? Que eu abro, que eu coloco a mão na Aika, ela continua fixada olhando para lá. Quando eu olho, do outro lado, tem uma cerca assim, do outro lado, tinha uma mulher, a 1 metro de altura. A roupa dela parecia roupa de fita. E ela olhando para mim. Quando ela olhou para mim, eu dei um passo para fora e o cachorro e a Aika foi me acompanhando. Eu dava um passo, ela dava um passo junto. Eu dei 3 passos, cheguei perto da piscina. Deus falou comigo. Ela é... E falou o que era. Depois eu conto para vocês nos bastidores. Uhum. Ela estava flutuando? Flutuando. Aí Deus falou comigo quem ela era. E eu nunca tinha ouvido falar desse nome. Já ouvi subjetivamente, mas eu nunca tinha pesquisado. Quando Deus falou isso comigo, eu levantei as mãos. Eu falei, em nome de Jesus, Satanás. Eu não sei de que forma que você entrou aqui dentro de casa, mas vai embora agora. Ela levantou, deu assim, fez... E sumiu.
Aí eu falei, mas Deus, o que foi? Onde que foi? O que é? Quando eu volto para casa, o Espírito Santo de Deus falou comigo, o presente você ganhou. Quando eu chego lá, eu não tinha visto, dentro daquele presente, tinha uma pedrinha preta. Uma pedrinha preta. E daí eu peguei, coloquei a mão naquilo ali e falei, Senhor, eu sei que ela não fez por maldade, porque eu conheço o coração dela. Mas eu sei que algum espírito maligno preparou tudo isso aqui para abrir um portal dentro da minha casa, para entrar e me matar. Mas eu desligo agora, em nome de Jesus. Pronto. Não aconteceu mais. E você ficou com o presente igual? Fiquei. Essa é a importância. Isso é importante falar. Fiquei. Você continuou com o presente e sumiu. Isso, fiquei com o presente. Então você acredita que uma oração ou ungir algo, você pode continuar com aquilo ou não é tudo que pode ser? Não é tudo, porque eu conheço o coração dela. Eu sei que ela não é uma pessoa do mal. Eu sei. Só que, de alguma forma, eu não sei se foi aquela pedra, o que é, de alguma forma, alguma brecha o diabo ele usou ali para poder entrar ali. Seria sabe? diferente se fosse algo intencional. Por exemplo, eu vou fabricar isso aqui com um propósito para fazer o mal. Se você orar, não vai rolar. Seria mais ou menos isso? Ó, por exemplo, meu marido ele ganhou um presente que veio de outro país, tá? Era como se fosse uma máscara, um negócio assim, de artes, tá? E aquilo ali, ele teve uma experiência muito terrível, tá? Nós oramos, desligamos, mas ele sentiu no coração de arrancar e quebrar, tá? De arrancar e quebrar. Então vai muito do seu sentir, porque eu acredito na sensibilidade espiritual que as pessoas têm, né? Então vai muito de sentir. Pastora, você disse uma coisa bem sugestiva para eu fazer uma pergunta aqui, ó. Muito interessante, por sinal. Você disse que no meio da sua fala você ungiu o seu animalzinho de estimação e você usou uma frase assim, porque se a gente não ungir nesses casos, já era. Isso é polêmica para algumas pessoas, para outras não. Eu compartilho da mesma visão da pastora. Mas é importante ungir os nossos animaizinhos. Eu vou te contar uma outra coisa. Nós tínhamos um sítio, que era o nosso Isaac. Um dia o chacreiro chegou e falou assim pro meu marido, Gaúcho, eu vi um urubu tomando água no açude. Segundo diz os antigos, quando o urubu toma água no açude, tem espírito de morte na propriedade. Meu marido falou, Donizete, larga a mão de ser besta, com essas coisas aí. E ele falou assim, Gaúcho, cara, eu entendo que você é um pastor e ele é católico. Mas você tem que entender também, ele falou bem assim, que às vezes Deus fala, usa a natureza para falar com o homem. Senão como que as pessoas iam sobreviver na época, né? Aí tá. Ele falou 3, meu marido não falou nada para mim. Falou 3 vezes pro Jefferson. Depois de 3 vezes que ele falou pro Jefferson, os nossos bois começaram a morrer do nada. Assim, infarto. No 5º boi, o Jefferson falou assim, amor do céu, tá acontecendo alguma coisa? Aí ele me contou. Eu falei, por que você não falou? Que nós íamos orar antes de que acontecesse alguma coisa. Ele falou, eu achei que era bobeira e tal. E na época eu peguei... Lembra da missionária Sila? Lembro. Do Valmor? É claro. Eu tenho um carinho enorme por ela. Nem ela sabe disso. A Sila, eu falei assim, quem que vai orar comigo? Amor, a gente vai ter que ungir toda essa propriedade. Cara, era grande. Era uma mini fazenda. Aí a gente falava de sítio, mas era uma mini fazenda. Eu falei, amor, a gente vai ter que ungir tudo isso aqui. Alguma coisa foi feita, alguma coisa. Aí eu liguei pra Sila na época. Falei, Sila, você topa? Ela falou, topo. E ela tava ainda com um negócio no joelho, que ela tava com problema. Aí fomos eu, ela e o Jefferson. Ungimos toda a propriedade, porque os animais começaram a morrer. E não tinha o porquê, não tinha uma explicação. Quando nós ungimos toda a propriedade, eu lembro que nós paramos perto da cachoeira. Nós tínhamos uma cachoeira dentro da nossa propriedade. Que antigamente as pessoas entravam ali. Só que quando a gente comprou a parte também que eles invadiam. Aí quando nós entramos, a Sila falou assim, olha, foi feito algo aqui, ó, contra a propriedade. Aí nós oramos, desligamos, nunca mais aconteceu nada. Nunca mais. Nunca mais. Então a questão de ungir os animais é muito importante, porque os animais têm percepção. Uma coisa que eu esqueci de falar,
que é muito forte. Olha como que é forte isso aqui. Meu marido tinha um cavalo que era o bicho dele de estimação. Quando os bois começaram a morrer, e nós chamamos a Sila para me ajudar, a gente foi lá em cima, em cima, bem no alto da nossa propriedade, ver se estava tudo certo com os bois lá em cima. Quando a gente está descendo, o meu filho Vitor tinha 7 anos de idade. O Jefferson vê o cavalo dele, ele desce. Isso antes da gente ungir. Ele desce e eu fico ali no volante. Ele desce, o Vitor desce, fica do ladinho dele. E ele começa a fazer um carinho no cavalo dele, que era super manso, William. O cavalo, ele fez assim, ó, na traseira, assim. Quando ele fez assim, eu vi que ele ia dar um coice. Eu buzinei. Quando eu buzinei, era tarde demais. Ele deu um coice na perna do meu marido, que era pra ter pegado na testa do meu filho, ia matar o meu filho na hora. Aí, graças a Deus que ele não pegou muito bem no meio, ele pegou na lateral. Entende? E ali o meu marido falou assim, meu Deus, tem alguma coisa errada. Entende? Aí nós ungimos o cavalo dele, oramos, e o cavalo voltou a ficar mansinho de novo. Os cavalos, os pássaros, eles têm muita percepção. Gato tem muita percepção. Tem muita percepção. Eu até fiz essa pergunta no último episódio, lembra? O teu gato tá tendo meu gato percepção tá lá, William? Se ele vê qualquer coisa, ele apanha. Ele tem a visão fechada. O presente, no caso, ia gerar um portal para algo ficar aberto ali. Na verdade, o portal ele é a abertura, né? Uhum. Ele abriu, de alguma forma, ele abriu para esse espírito. Esse espírito ele não tinha autonomia para entrar ali dentro da minha casa. Aquele presente, ele abriu uma oportunidade, um portal. Quase que uma legalidade. Uma legalidade. Eu posso entrar por causa disso aqui. Exato. Aí ele entrou, mas depois saiu também. Não, mas assim, muita gente talvez está assistindo a gente e tem portais, não vou dizer nem portal, mas portais abertos na vida, na casa, e nem sabe. Então fica um alerta, né, para procurar um discernimento de Deus para entender o que está acontecendo. Deixa eu só te falar, tem uma coisa que é bem essas polêmica, por exemplo. Vai ter alguém que não vai concordar comigo, e eu super entendo, eu sou de boa com isso, né? Por exemplo, a minha filha, a Daniela, a minha enteada, ela ganhou um filtro dos sonhos, certo? E ela colocou atrás da cama dela. Isso é muito tempo. Que é aquela pena, aquelas coisas. Isso, aquela teia. Há muitos anos atrás. E eu olhei para aquilo, me deu um negócio ruim. Eu falei, Daninha, tira esse negócio daí. Eu falei, meio estranho esse negócio. E ela, eu não sei se ela comprou na Praça do Mitre, eu não lembro como é que foi. Aí ela falou assim, não, mas não tem nada a ver. Eu falei, credo, né? Mas tudo bem, né? Passado-se uma semana mais ou menos, e ela estava dormindo, né? Quando foi de madrugada, ela acordou, assustada. Muito assustada, porque ela estava dormindo e no sonho ela viu quando um buraco se abriu na parede, que estava aqui acima dela aqui, e aquele filtro do sonho, ele foi se tornando um buraco, como se fosse um abismo. E uma mão saía lá de dentro e puxava ela para dentro daquele abismo. E ela levantou de madrugada assustadíssima. Aí eu peguei aquilo lá, eu ungi o local, queimei, joguei fora. Uma outra coisa que é muito forte também, né? Olha aí, tanta coisa, né? Bora! Filme de terror. Isso é muito... filme de terror, ele abre portais. Você não tem dimensão. Escuta. Essa mesma enteada minha, ela era apaixonada por filme de terror. E ela não acreditava que poderia abrir portais, né? Tinha uma série que era muito famosa, sobre mundo espiritual. Esqueci o nome dessa série. Não lembro agora. Só sei que era uma época que todos os jovens assistiam. Sobrenatural. Fala comigo. Todos os jovens assistiam e tal. E um dia eu falei assim pra ela, Daninha, você fica assistindo essas coisas aí, você não tem estrutura. Se acontecer alguma coisa pra guerrear, aquela coisa toda, né? Eu falei assim, é meio perigoso, né? Elas me chamavam de Mamadi na época. Não, Mamadi, não tem nada a ver, né? Eles só estão mostrando aqui, olha que interessante isso aqui. Eu falei, então tá bom, não vou me estressar, né? Eu falei assim, né? Aí, o que acontece? Nós recebemos um casal de amigos lá, da Espanha, que estava lá em casa e tal. O Vitinho era pequeno. E o menino olhou pro Vitor assim,
O menino olhou bem fixo assim pro Vitor, assim, foi na direção do Vitor, brincando, tudo normal. Do nada foi lá e jogou o Vitor dentro da piscina. Meu filho quase morre afogado. Né? E ela tava terminando já a série. Ela passava a noite assistindo aquele negócio. Aí aconteceu aquilo. Aí eu peguei o Vitor, na época foi um desespero, aquela coisa toda. Só que o que nos chamou a atenção, que o Piá olhou assim, parado assim. E ele foi na direção do Vitor, como se ele tivesse congelado, sabe? E fez assim. A mãe dele ficou chocada pelo comportamento dele. E a mãe dele falou assim, o meu filho não é assim. Quando falou, meu filho não é assim, eu falei, Jefferson. Eu já falei para essas meninas não ficar assistindo esse negócio. Esse negócio abre portal e tal, e tal, e tal, e tal. O que eu fiz? Eu falei, Deus, permita que ela tenha uma experiência. Porque não adianta eu falar, né? É enteada, tem outro tipo de criação. Então não dá certo, né? De ficar falando. Aí aquele dia que aconteceu esse fato, ela estava lá, nas últimas capítulos da série, né? Aí tá. De repente ela termina e tal, ficou cansada, tal, fechou o note, desligou o note e fechou o note, né? Aí ela pegou e estava estudando lá para a prova e tal. De repente, o note dela começa, desligado tudo, começa a tocar na introdução lá da série, sozinho. Começa a tocar. Quando ela abre o note, era a série lá. E ela desligou e fechou o note. Depois ligava de novo, sozinho. Aí ela se desesperou. E daí ela pegou e desceu correndo. Tava só eu, na época, mais uma jovem lá da igreja estava comigo lá em casa. O Jefferson não estava. Aí nós pegamos e ela ficou muito desesperada. Eu falei, agora. Deus ouviu minhas orações. Aí eu falei para ela, agora nós vamos desligar isso no mundo espiritual. Vamos fechar esse portal. Porque tem um demônio que está entrando aqui dentro de casa. Por conta, olha o que aconteceu com o Vitor. Ela aceitou, nós fomos orar. Quando a gente começou a orar, eu falei assim pra jovem, na época era a Jennifer, eu falei, enquanto você ora lá embaixo, eu vou orar aqui em cima. Rapaz, quando eu orava dentro do quarto dela, aonde tinha pelo, arrepiava. Eu mandando aqueles espíritos ruins embora. Uau, fui descendo a escada, eu ia arrepiando assim. Quando eu tava descendo a segunda escada, a Jennifer lá fora começou a gritar, ai, misericórdia, sangue de Jesus tem poder. Rapaz, eu desci correndo, levei um susto. Falei, o que foi? A Jennifer falou, pastora, me arrepia tudo. Uma mão saiu de dentro da piscina e puxou minha perna, quase que eu caí lá dentro, eu não sei nadar. Meu Deus. O mesmo demônio que quis matar o meu filho afogado, é o demônio que veio lá em casa através daquele portal que ela abriu. Tá? Só acredita nessas coisas só quem passa. Alguém vai assistir isso aqui e não vai acreditar.